Ricardo sempre caminhou pelas ruas da cidade como se o asfalto tivesse sido pavimentado exclusivamente para o brilho de seus sapatos italianos. Dono de uma construtora que construía torres de vidro que ele jamais olhava de baixo para cima, ele desprezava abertamente aqueles que não tinham o mesmo saldo bancário que o seu. Se você gosta de histórias de justiça, daquelas que aquecem o coração e mostram que o mundo gira na velocidade certa para quem pisa nos outros, já se inscreva aqui no canal Voz que Renasce, pois hoje vamos desvendar como a arrogância pode ser a semente da própria destruição. Ricardo tratava porteiros, faxineiras e seus próprios funcionários com desdém que beirava o sadismo, sempre dizendo que a pobreza era uma escolha daqueles que não tinham visão ou coragem. Ele se achava um titã intocável, cujas decisões financeiras eram ditadas por uma mente superior, incapaz de cometer erros ou de ser derrubado pela sorte. No entanto, o universo tem uma forma peculiar de corrigir os excessos de ego, e a queda de Ricardo começou exatamente no dia em que ele decidiu trair seu sócio mais antigo, um homem chamado Marcos, para abocanhar uma fatia maior de um contrato milionário de infraestrutura. Marcos era o alicerce moral da empresa, a pessoa que, anos atrás, tinha emprestado o primeiro capital para que Ricardo pudesse abrir as portas do escritório. Sem qualquer remorso, Ricardo forjou documentos e acusou Marcos de desvios que nunca existiram, usando sua influência e sua lábia para afastar o sócio, deixando-o sem um centavo e com a reputação destruída. Ricardo riu enquanto via Marcos ser retirado do prédio pelos seguranças, chamando-o de um pobre coitado que nunca entenderia como os grandes negócios funcionavam. A vitória parecia completa e o lucro líquido subiu vertiginosamente. Mas o que Ricardo não sabia era que Marcos possuía registros e provas de uma contabilidade paralela que Ricardo mantinha para sonegar impostos e corromper fiscais. O que começou como uma simples manobra de ganância se transformou em uma bola de neve imparável quando Marcos, agindo com uma paciência silenciosa, entregou todos os arquivos ao Ministério Público. A justiça, embora lenta, tem a precisão cirúrgica de um relógio suíço, e em menos de 3 meses, a sede da construtora foi invadida por agentes federais que bloquearam todas as contas bancárias e apreenderam cada ativo que Ricardo possuía. O colapso da vida de Ricardo foi tão rápido quanto a sua ascensão. Em questão de dias, seus advogados desapareceram assim que os honorários pararam de ser pagos, seus amigos influentes bloquearam suas chamadas telefônicas e sua esposa, percebendo que o castelo de cartas havia desmoronado, pediu o divórcio e levou consigo tudo o que restava de valor na residência. Ricardo viu o luxo ser substituído pelo silêncio de uma casa vazia, e logo depois, pela notificação de despejo que o obrigou a carregar apenas uma mala com roupas baratas para a calçada. O homem que antes ria dos pobres enquanto bebia vinhos que custavam o salário de um operário, agora sentia o peso real da gravidade. Ele caminhou pelas ruas que antes evitava, sentindo o olhar pesado de quem ele um dia humilhou. A fome, uma sensação que ele descrevia como falta de vontade de trabalhar, tornou-se sua companheira constante, uma dor que corroía o estômago e quebrava o orgulho. Ele buscou abrigo em albergues públicos, dormindo em colchões finos onde o cheiro de suor e desespero era insuportável, tentando esconder o rosto para que ninguém reconhecesse o antigo magnata que aparecia nas colunas sociais. Certa noite, enquanto tentava se aquecer sob um viaduto com jornais velhos, Ricardo viu passar por ele um grupo de pessoas que voltavam de um evento. Entre eles, ele reconheceu um ex-funcionário, um rapaz que Ricardo havia demitido sem justa causa durante uma crise passageira, apenas para economizar alguns centavos no balanço trimestral. Ricardo sentiu a vergonha arder mais que o frio da madrugada, mas não teve coragem de pedir ajuda. Ele sabia que a humilhação que causará aquele rapaz era imensurável, e a visão do ex-chefe reduzido a um indigente seria um banquete de retribuição que ele não teria direito de impedir. O tempo passou e cada dia nas ruas ensinou a Ricardo lições que nenhum curso de administração de Harvard poderia proporcionar. Ele aprendeu que a dignidade não reside no modelo do relógio, mas no respeito que se dedica ao próximo quando não se precisa de nada dele. Ele aprendeu que o dinheiro é um convidado que pode se retirar a qualquer momento, mas o caráter é o dono da casa que permanece. Nos meses em que viveu na miséria, ele trabalhou em serviços braçais, lavando pratos em lanchonetes de esquina e carregando caixas no mercado central, sentindo na própria pele o cansaço exaustivo que ele sempre julgou ser apenas preguiça alheia. Um dia, enquanto limpava a entrada de um prédio comercial, Ricardo viu uma figura familiar descendo de um carro de luxo. Era Marcos. O homem que ele traiu, o homem que ele destruiu, agora prosperava em uma nova empresa, mantendo a mesma ética que sempre o caracterizou. Ricardo sentiu vontade de fugir, de desaparecer entre a fumaça dos carros e o movimento frenético da metrópole, mas suas pernas não responderam. Marcos parou, olhou para o homem curvado pelo trabalho e pela dor, e hesitou por um segundo antes de reconhecê-lo. Não houve gritos, não houve vingança verbal, apenas um olhar de profunda tristeza. Ricardo, com a voz embargada e quase irreconhecível,
Pediu desculpas, não esperando perdão, mas apenas buscando uma forma de aliviar o peso que carregava no peito. Marcos, naquele momento de clareza, compreendeu que o castigo de Ricardo já havia sido aplicado pela própria vida. Com uma simplicidade que devastou o coração de Ricardo, Marcos apenas disse que a vida sempre encontra um jeito de equilibrar a balança, e que o importante não era o que Ricardo tinha perdido, mas o que ele seria capaz de construir a partir de agora, se tivesse aprendido a ser um ser humano melhor. Essa conversa marcou o início de uma transformação silenciosa e profunda na existência de Ricardo. Ele não voltou a ser rico nem recuperou o status de empresário influente, mas encontrou um emprego fixo em uma organização que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade, utilizando sua experiência de queda para oferecer uma mão estendida para quem estava na mesma posição em que ele esteve. A riqueza de Ricardo agora era contada em lições aprendidas, em noites de sono tranquilo sem o medo da justiça e em um respeito genuíno por cada pessoa que cruzava seu caminho, fosse um executivo ou um catador de papel. Ele descobriu que a verdadeira fortuna é viver sem dever nada a ninguém, e principalmente, sem carregar a dívida moral da arrogância. A história de Ricardo é um lembrete vívido de que o topo do mundo é apenas um lugar de passagem, e que a queda é, muitas vezes, o único caminho para enxergar o que realmente importa. A vida nos coloca em posições de prova, e como tratamos aqueles que estão abaixo ou ao nosso lado define quem realmente somos quando a sorte vira as costas. Se você, assim como Ricardo, entende que a humildade é o maior ativo que alguém pode possuir e quer continuar acompanhando histórias que tocam a alma e transformam o modo como vemos o mundo, não saia daqui sem curtir este vídeo e se inscrever agora no canal Voz que Renasce. Nosso compromisso é trazer sempre trajetórias que inspiram, ensinam e mostram que, não importa o tamanho da queda, a redenção é sempre possível para aqueles que possuem a coragem de mudar seu próprio destino. Deixe seu comentário contando o que você aprendeu com essa história de hoje e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que o dinheiro vai e vem, mas o caráter é o que nos mantém de pé quando tudo o resto desmorona.